Fala pessoal, Eduardo Vieira falando com vocês, aqui do CENIB, professor de tomografia, eu junto com o professor Neves, passando para gravar essa videoaula para vocês, para poder ajudar vocês aí na formação, já que está tudo parado, né, e a gente tem que dar continuidade à nossa vida profissional, né, nosso curso de extensão. Então a gente aqui vai tentar fazer da melhor forma possível. Eu sei que é diferente uma aula de videoaula com uma aula presencial, mas a gente vai estar passando para vocês tudo aquilo que a gente tenta passar em sala de aula, tá? Então, a gente tem que começar pela história de tomografia, onde tudo começou, mas antes disso tem que me apresentar a vocês. Sou o professor Eduardo, né? Trabalho na Rede DOR, na Rede Casa, sou consultor de tomografia. E a gente tem, e gestor de tomografia também, a gente tem como objetivo formar pessoas, né, para essa área. Então eu, como o Neves, como o Paulo e algumas outras pessoas, a gente tem essa intenção de formar pessoas e lá na frente, como hoje acontece, né, a gente começa a trabalhar com pessoas que a gente dá aula. Então espero que vocês sejam uma dessas pessoas, que lá na frente a gente possa estar se esbarrando e trabalhando juntos aí, tá? Então a gente tem que começar, né, a nossa história por esse cara aí, por Reutemann, né, que ele que foi o criador do raio-x, e se lá atrás ele não tivesse, né, construído, tivesse inventado toda essa estrutura de raio-x, a gente não estaria trabalhando hoje conhecendo, né, a tomografia em si. Então, para mim, o início de tudo, da nossa história, começa por ele, né, e a gente vai desenvolvendo, né, ao longo do tempo todo, toda a sua trajetória. E nesse meio tempo ele teve essa mão é conhecida de todos, né, que foi a mão que ele expôs na invenção dele por 15 minutos, a mão da esposa dele. Então a nossa história começa aí a partir de uma mãozinha, que é o que a gente vai tentar dar para todos vocês ao longo de todo o curso. Então, unidos nós somos fortes e temos que entender que a radiação, né, ela tem a sua particularidade, né, tem os seus desafios e cada modalidade tem a sua importância, tanto a tomografia como o raio-x, como a ressonância, a mama, a DENSE, o PET, por aí vai. E a tomografia, por usar, né, o método de raio-x e ser diferente do método convencional, a gente vai vendo as suas particularidades, né, e a sua linha de história, né? Então por aqui a gente vê que o Reutemann, em 1895, ele descobre, lança, né, para a sociedade o raio-x. Depois, em 1917, começa os princípios matemáticos, né, da TC, por Rondon, que é um dos precursores da ideia da tomografia. Em 1936 aí vem o brasileiro Manuel de Abreu com a criação da biografia, que não é da época de vocês, claro, de muitos na verdade, né? Em 1950, o pessoal, né, os criadores já começam né, a desenvolver, para vocês verem que o tempo de 1917 para 1950, quanto tempo se passou, né? Em 1971, o lançamento, né, com as ideias do Alan Comarque e Rosefield, Godfrey Rosefield, e até hoje a gente vê aí, né, as suas invenções, e graças a eles nós temos equipamentos, né, de várias modalidades na tomografia, vai do convencional, do raio-x axial,
até os multidetectores. E aqui a gente vê como é que né, como é que foi feito a primeira tomografia. Ela foi feita de crânio. Aí tem o protótipo, mostrando o protótipo para vocês. E o lançamento foi fazer a ideia foi fazer uma tomografia de crânio, né, junto com esses dois feras aí, que acabaram em 1979 pela criação deles ganharem o Prêmio Nobel, né, de Medicina, tá? Então, graças principalmente a Rosefield, que tem uma peça importante, né, nessa história, e vocês, a partir de hoje, vocês entendam, né, que Rosefield é uma das medidas usadas, né, que nós usamos na tomografia, que chamamos de escala de HU, ou seja, em homenagem a esse criador, a gente vai ouvir falar sempre de HU, unidade Rosefield. O médico sempre vai te pedir para medir a densidade, e quando ele pedir para você medir a densidade, você vai lembrar logo desse senhorzinho aí, tá? Godfrey Rosefield. Então é importante vocês saberem e guardarem para vocês, né, o nome. Então aí vem, né, todo o cronograma da invenção, né, e o que o Beatles tem a ver, né, com essa história. Dizem que eles foram uma né, dos grupos que investiram nessa criação, até porque o Rosefield trabalhava, né, na EMI. Então, lá na década de 70, né, eles começaram a investir pesado nessa criação. Então, né, algumas bibliografias vão dizer que o Beatles ajudou nessa evolução, injetando dinheiro. Esse aqui é o museu da EMI, que mostra, né, o primeiro tomógrafo, né, onde tudo começou. Aí a gente vê os armários imensos, né, a maca, né, o protótipo, como ele era feito para os dias de hoje, para quem gosta de história. E o que acontece com tudo isso? Tem o matemático, tem o físico, né? Eles têm que passar atenuação, né, nesses tons de cinza pela numeração. E o computador ele vai entender o seguinte, que são, né, informações binárias, né? Ou seja, cada informação que chegar a um detector ele chega por números e não por imagem. E como ele chega por números, ele tem que se transformar em imagem, né? E para a gente poder entender que senão se chegasse esses numerozinhos para a gente, esse monte de tonalidade de cinza aí, como está aí na foto, a gente não iria entender nada. Mas essa parte central, que é a do crânio, né, a gente começa a entender, né, o que é uma matriz, o que é um pixel, o que é o voxel. Aí você começa a entender as diferenças de densidades daquele corte, né? Então fica mais fácil, né, para a gente, nós seres humanos, entender que o computador ele faz toda essa leitura matemática e física e transforma essa leitura, né, em equações numéricas que são transformadas em imagens. Aqui ele avaliando, né, todo o projeto dele, né, desde o protótipo até a máquina, né, a realização da máquina. Vocês podem ver que a abertura do gantry, né, não cabia um corpo, né, cabe apenas uma cabeça e no máximo uma cervical. Então, e aqui a gente começa já a entender o que quer dizer a palavra tomografia. Tomos quer dizer corte ou fatia, grafia, desenhar uma imagem, né, ou gráfico. O axial é relativo ao eixo computadorizado, processado por meio de computador. Ou seja, se o corte, existem dois tipos de corte,
né, que a gente chama de cortes sequenciais ou axiais, né? Então esses cortes é o que a gente ouve falar nos exames. Ah, faz um corte axial, uma alta resolução com cortes, né, sequenciais. Aí você começa a entender a linguagem, né? O que, que é um axial, o que, que é um coronal, o que, que é um sagital, porque aí já são partes da junção desses cortes, né, que eles chamam de axiais, né, que a gente chama de volumétrico, para em cima desses cortes a gente fazer essas reconstruções que eu estou falando para vocês, tá? Do MPR, da volumetria, do VR ou do 3D. Então, qual é a diferença do raio-x convencional para a tomografia computadorizada? Que a gente consegue, numa imagem de tomografia, fazer vários cortes e reconstruções tridimensionais. Ou seja, já na tomografia você só tem um corte, né, num disparo único de um raio-x convencional, um exame de crânio, perfil de crânio, e você consegue ver essas sombras em profundidades. Você não consegue definir, de repente, um parênquima no crânio, uma lesão, é, minúscula no crânio, se houver um sangramento, dependendo do local e do tamanho do sangramento, você não consegue ver no raio-x convencional. E já na tomografia você consegue ver por fatias e consegue medir o tamanho da lesão, consegue, é, pela reconstrução, mostrar para o médico, né, o tamanho da fratura, nesse caso, se for indicação de fratura, e o tamanho, informar para o médico o tamanho da lesão, para ele planejar a cirurgia dele. Aqui é todo um gráfico histórico da evolução, né, desde da entrega para a medicina no geral, mundialmente, que foi em 1975 para frente, até 2007. É, o que eu quero mostrar para vocês nessa imagem de 2007 é o seguinte: naquela época já se falava em 128 canais e hoje é o que a gente tem, né, de mais moderno no Brasil. Em 2020 a gente está falando de 128 canais, 256 e por aí vai, Dual Energy, que é uma coisa que é novidade hoje. Então em 2007, por isso que eu fiz questão de trazer esse cronograma para vocês, em 2007 se falava em 128 canais. Para vocês terem ideia, hoje, né, a gama de tomógrafo que nós temos no mercado hoje, a gente está falando de 64 canais na maioria dos serviços e principalmente 16 canais. Então essa foi a ideia de eu trazer esse slide para vocês terem uma noção que como 13 anos de história faz diferença na medicina, principalmente em radiologia. E aqui a gente tem que falar que os equipamentos, os tomógrafos, a gente passou de geração, né, de várias gerações. Hoje, para vocês terem ideia, a gente está falando, né, da oitava gerações. Alguns fabricantes falam, algumas literaturas falam que a gente está na oitava geração e outras falam que a gente já está na nona geração. Então há um conflito de informações em relação às gerações. Então a primeira geração, para vocês terem ideia, era um detector, né, com um corte de vários minutos, então demorava aí praticamente, uma hora para se fazer um crânio e 9 dias para se reconstruir esse crânio pelo computador da época. Hoje, para vocês terem ideia, a gente consegue fazer um exame de crânio em menos de 5 segundos com reconstruções real time, né, praticamente em 5 segundos. Você tem todos os cortes já na sua frente para você fazer a reconstrução que você quiser e dar a informação para o médico radiologista ou para o médico assistente, terminando o corte praticamente, mostrando as imagens. Tá? Então, essas gerações, quando ela vem evoluindo, a gente vai vendo que vai diminuindo o tempo, aumentando o número de detectores e diminuindo a espessura de corte.
Então aqui a gente está mostrando, né, a primeira geração, como é que ela gerava a imagem, como é que ela fazia essa translação e rotação, né, com fecho retilíneo e único, tempo, né, de cada imagem, de cada rotação levava de 4 a 6 minutos, um único detector. Ou seja, quem trabalhou nessa época sofreu, né? E aqui a segunda geração, como é que a gente, como é que ele se comportava, já era mais veloz. Nós saímos da casa de 4 a 6 minutos e começou a fazer cortes de 20 a 30 segundos por corte, né? Então, e a translação e rotação praticamente era a mesma, né? Aí saindo da segunda geração, a gente veio para uma terceira geração, né? Que aí já era um princípio de rotação. Então já era um conjunto de tubos e detectores que trabalhavam juntos. Nós saímos da casa dos 30 segundos para o tempo de exame de 5 a 10 segundos. E já começava a se falar, a desenhar, né, múltiplos detectores já nessa época. Aí saindo dessa ideia, nós entramos na quarta geração, que essa geração a gente usava o slip ring, que era detectores, né, o tubo ele corria por cima né, por cima de um anel de metal com multidetectores e o feixe era mais largo, né? Então o tempo desse exame aí era de 2 a 10 segundos, dependendo da região e da estrutura. E hoje, qual é a ideia? Hoje a gente consegue trabalhar, né, com, com os detectores múltiplos, né, múltiplos cortes, combinações de detectores. Então a gente hoje está numa evolução plena, onde a gente tem hoje o Dual Energy, também que nos ajuda, né, nos exames com dois tipos de energias e consegue separar estruturas, né, com densidades diferentes. Então hoje a gente está numa evolução máxima e plena. Então aqui a gente já começa a entender, né, o que a gente viu lá, Rosefield, a unidade de HU que nem eu falei para vocês no início, para a gente anotar bem o nome do Godfrey Hochschild. Sir Godfrey Hochschild foi o cara que inventou, né, esse equipamento que nós hoje somos gratos a ele. E o que que ele, né, por que que essa escala tem o nome dele, né? Foi uma homenagem, né, aos criadores, né, principalmente a ele, que a ideia veio dele. E essa unidade nada mais nada menos que ela mede a densidade de tons de cinza. Como eu falei para vocês, esses tons de cinza, ela cria uma equação binária no computador e se transforma em imagem, né, para o avalista, quem está do outro lado, técnico ou médico, para ver como essa combinação binária se transforma. Então, quando você digita ali, né, no protocolo o que você quer, na verdade, o que o médico quer ver no exame, então você já tem que ter uma ideia, né, que nem nessa imagem que nós temos aqui, de tons de cinza diferentes, né? Nós temos dois tipos de algoritmos diferentes, um para mediastino, que é o standard, e outro para pulmão, né, que é o detail, ou algumas pessoas usam o soft, né? Então a gente começa a entender que as densidades de estruturas ela tem tons mais enegrecidos, né, que seria o ar, o tom mais acinzentado, que é perto da água, que é 0, H2O, o tom de cinza 0 para ter uma, uma equação, né, de avaliação numérica. Então você vai desde a parte densa, que seria a osso, até a parte escura, que seria a ar. Então você tem que partir de um cálculo de 0, 100 e menos 100.
Então, essa escala de diferentes densidades de estrutura recebeu o nome de Rochefield, onde quando o médico chega para a gente e fala assim, ó, a média densidade, dentro dessa densidade medida pelo Roy, ele consegue definir, né, uma calcificação, se tem ar fora de alça, aí ele tem ali o -1000, né, que vai variar dependendo da estrutura. O sangue, né, que ele vai partir do zero até a densidade, né, de 100 e por aí vai, de 100 a 200 e por aí vai, até a densidade, né, máxima que é 1000, ou às vezes até acima de 1000, que é uma estrutura bem branca, ou seja, quando o raio-x ele atravessa aquela estrutura e ele tem uma barreira que seria algo, né, próxima de 1000, que seria o osso, aí ele consegue medir ali uma densidade chegando a 1000. Então o cálculo é mais ou menos de diferenciação de densidade de tons de cinza. Então HU a gente vai sempre ouvir falar, né, a ferramenta usada para medir essas densidades, né, nós chamamos de ROI. Então a gente vai ver lá na frente algumas ferramentas com esse nome e por aí vai. Como é que o sistema de varredura ele é composto, né? Como é que a gente chega numa unidade para trabalhar? O que que nós vemos lá? Nós vemos um gantry ou pórtico, né? O tubo de raio-x ele já fica mais interior, né? O colimador também. O gerador ele já é mais externo. Os detectores que absorvem, né, as estruturas, quando você monta o teu protocolo e essa estrutura, essa leitura chega nos detectores através do disparo do raio-x, né, ele leva essas informações para um banco de dados, que é um sistema de aquisição de dados, onde que vão fazer todos aqueles cálculos matemáticos, tá? Então nós temos aí um sistema computacional que é composto por dois sistemas, um de processamento de imagem e outro sistema de reconstruções de imagens. E ao longo do tempo vocês vão ouvir falar muito do deslocamento da mesa com a rotação do tubo, que a gente chama de pitch, né? Então são usados vários tipos de pitch, dependendo do padrão da tua técnica ou do protocolo a ser usado. Isso é uma das coisas que vocês vão ter que entender, né? O que é um pitch de 1, o que é um pitch de 0,5, o que é um pitch de 1,5, o que é um pitch de 2. Então, lá na física a gente vai falar só para vocês entenderem que, né, o tubo de raio-x, né, que se encontra no pórtico, né, ele trabalha juntamente com o deslocamento da mesa. Então, isso a gente chama de pitch, né, e dependendo da velocidade, a gente numera desde 0,5 até 2. E aqui a gente começa a entender o que é um corte sequencial e o que é um corte, né, com pitch de 5 e com pitch de 1,75. Então a gente começa a entender também que algumas áreas, dependendo da técnica e do equipamento, isso mais à frente nós vamos ver, né, que a gente pode diminuir o MA, modular ele, e o KV, usar o KV para determinadas estruturas, né? E o MAS a gente hoje, ou o MA, a gente consegue trabalhar com ele no modo modulado. Aqui é a diferença no raio-x da tomografia, da primeira tomografia, né, e com a de hoje, né, comparando, o equipamento era o mesmo, tá? Então a gente consegue ver como é que a gente evoluiu em relação à visualização de imagem, né? O primeiro aqui que nós temos, a gente vê que a imagem está muito ruidosa, aí a gente começa a entender o que é uma matriz, tá? E o que é um voxel, o que é um pixel, tá? E aqui do lado a gente vê que a imagem está mais nítida, sem aquela granulação que a gente vê na imagem do lado.
Então, com isso a gente está vendo aí a evolução, né, não só dos equipamentos, mas também das imagens em si. Então a gente também tem que mostrar para vocês a diferença, né, que o pessoal no dia de hoje eles confundem muito o que são detectores e o que são canais. Tá? Então hoje a gente tem que pegar a abrangência, né, daquela área a ser estudada. Por exemplo, um aparelho de 16 canais, ele cobre quantos centímetros? Um aparelho de 64 canais, quantos centímetros ele cobre? Um aparelho de 128 canais, quantos centímetros ele cobre? E a área de cobertura desses detectores que vai definir o número de canais, né, que tem esse equipamento. Então é só uma maneira de vocês fazerem a pesquisa mais tarde, qual a diferença de detectores para canais, tá? Porque ó, em alguns já ouvi relatos, né, do vendedor querer empurrar, né, ao comprador e falar que o aparelho tem quantos canais e na verdade eram detectores, né, e essa combinação não batia. Então chegou um técnico e falava para ele, ó, esse aparelho faz coronária, para vocês terem uma ideia. E o técnico chegar pro dono e falar, ó, não faz coronária. E o dono achar que o técnico estava mentindo, né, que não conhecia nada. Então essa é a diferença, né? Eu vou montar um estudo para vocês aí mais tarde, para mostrar lá na frente, na física, o que é a diferença de detectores e canais para vocês entenderem como é que é feito essa analogia. Aqui são as combinações, então os detectores hoje, para facilitar a vida, né, dos engenheiros e até a nossa também, os detectores hoje eles têm praticamente os mesmos tamanhos e as combinações em cima desses tamanhos que a gente vê, né, o que é um corte de 1,25, o que é um corte de 0,6, quantos detectores que cobrem, né, 5 milímetros, o que você pode fazer de reconstrução em cima quando o médico fala corta mais fino, o que você tem de ganho, o que você tem de perda. Então essas coisas a gente tem que entender também. E a terminologia, né? A terminologia que nós vemos aqui, a gente está falando do Gantry, do tubo, do colimador, matriz de detectores, resolução espacial, resolução temporal, resolução de contraste, pitch e novamente para vocês verem, né, a unidade Hochschild, né, que a gente falou lá atrás, que nós falamos lá atrás. Então aqui do lado nós temos a evolução dos equipamentos. Vocês viram que aquele gantryzinho primeiro lá, que só cabia a cabeça, hoje nós temos gantry, né, para pacientes obesos, ou seja, essa abertura do gantry hoje é importante, né, de vocês saberem, né? Então dá para definir se dá para fazer um paciente de tantos quilos ou não pela abertura do gantry, tá? Aqui o mercado atual, o que a gente tem de fabricante e o que a gente tem de nome de aparelho, que eu trouxe só por curiosidade mesmo, para vocês entenderem como é que a gente, né, alguns fabricantes chamam seus equipamentos, né? O Toshiba, o Aquilion, né, ele vai desde do 80 canais até o 320. O Revolution CT, né, a 256, GSI, que já é uma evolução master da GE, né, que já tem ainda mais equipamentos hoje com evolução atuais, né? Aí vai de software, né, e de equipamentos em si. E por aí vocês vão ver, né? Tem a Siemens, tem a Philips, cada um com a sua particularidade e nome de equipamentos. Qual a tendência hoje no mercado, né? São as maneiras que esses detectores eles se combinam e a fabricação desses detectores. Tem detectores aí que usa até ouro, né, na sua fabricação. Dois tubos, que é uma particularidade da Siemens, e duas energias é a maioria dos outros fabricantes que trabalham com que a gente chama de dual energy. A reconstrução iterativa ela chega para
nos ajudar na perda de qualidade da potência dos nossos tubos, ou seja, o software ele começa a entrar na parte física e matemática para a gente não ter aquelas granulações, a imagem começa a perder um pouco, né, de qualidade, e com isso entra a parte do software para a gente ter essa qualidade na perda de alguns protocolos de exame. E a modulação de EMA já é uma coisa mundial, que a gente usava, né, a potência máxima do EMA para a gente ter né, uma imagem bonita, mas, né, ao mesmo tempo a gente irradiava as estruturas sem necessidade com aquele EMA fixo, ou seja, um tórax, por exemplo, né, que tem ar, vai chegar ali na parte do coração, aí que você vai precisar, né, de radiação, né, para você fazer essa leitura da densidade do coração, do sangue, aí vai outras estruturas, e já acima, ali perto do ápice, você só tem mais ar, entendeu? Então a gente começa a entender que a modulação ela fixa, ela vai começar, um exemplo, com 200 e terminar com 200, né? Você colocou lá para o computador, para a tua máquina, no teu protocolo, que ele tem que começar esse exame com 200 e terminar com 200, ou seja, vai irradiar estruturas ocas que de repente com 100, com a metade disso, você tem uma boa definição de imagem e não vai irradiar tanto o paciente. E no final, né, a gente sabe que essa leitura é feita e tem uma dose, né, estipulada no final. Isso vai dizer a quantidade de radiação que o paciente teve naquele exame. Então, quando você consegue colocar a modulação, né, de EMA, você consegue ter, né, no final uma diminuição dessa quantidade de radiação que ele tomou naquele exame. Então, você protege o paciente usando, né, o que todo mundo sonha, né, que é a proteção radiológica na tomografia. E a redução de artefatos metálicos é uma das tendências também, e cada fabricante tem, né, o seu nome, né, tem uma CIR, aí por aí vai. A escala de radiodensidade, que é a escala de Hoyfield, para vocês entenderem o que é rádio transparente e rádio opaco, a gente vai ver lá na física. E aqui uma reconstrução em IPR em cima da volumetria total, né, de cada estrutura. Um crânio, o que dá para se ver, né, quando você faz um corte milimétrico, e em cima desse volume de imagem você consegue fazer reconstruções, consegue ver vaso, se tem vaso, né, que ele está, né, obstruído, e depois você consegue fazer uma imagem e desobstruir, mostrando isso para o médico, que houve a evolução no tratamento do paciente. Aqui umas reconstruções em 3D e volumetria, volume Hendrix, que nós chamamos. Então você consegue mostrar osso e vaso, consegue mostrar o coração, né, e as artérias do coração, as mais importantes. E aqui uma aquisição volumétrica com uma reconstrução coronal, mostrando um tórax, né, uma reconstrução em cima de um volume que a gente viu lá no início do corte axial. Uma reconstrução tridimensional em cima da aquisição, dependendo dos protocolos, dá para você, né, mostrar para o médico, né, a reconstrução MPR em cima de uma reconstrução VR. E a gente tem que começar a analisar a diferença das estruturas, né? O que é um raio-x? O que você consegue ver? Ah, um raio-x convencional, ele vai acabar? Não. Mas você tem que entender como é que você está vendo a tua imagem. Por exemplo, essa paciente, né? Eu sei que é uma paciente do sexo feminino, pela estrutura do seio dela, né? E só estou vendo isso? Estou vendo a área cardíaca, estou vendo só isso. É a maneira que você começa a desenhar e a ver a estrutura. Então a gente tem que ver o tórax, né, o escanograma, o topograma e o scout dessa maneira para a gente não perder a estrutura. Então a importância de nós sabermos anatomia e pontos anatômicos, isso aí vocês vão levar para o resto da vida. Então essa imagem do tórax a gente tem que atribuir que tem pontos anatômicos
anatômicos que a gente não pode perder na hora de fazer o exame de tórax. E aqui é o que a gente vê, né? Que a gente tem a ideia do funcionamento do tórax, e muitos exames a gente tem que aprofundar esses estudos, principalmente para tórax, em angiotomografia, para ver TEP, até o funcionamento desses brônquios, alvéolos e artérias pulmonares. Mais à frente vocês vão ter uma aula mostrando, né, o uso da bomba injetora, que trabalha em conjunto com o tomógrafo, e a gente consegue qualidade de estudos dinâmicos de determinadas estruturas através, dessa parceria e desse trabalho em conjunto com a bomba injetora. O Smart Prep é uma das ferramentas que nós usamos em tomografia de angiotomografia, estudo de angiotomografia. E aqui fica um site para vocês verem, né, dar uma pesquisada e entenderem um pouco mais da história. Vou ficando por aqui, um grande abraço, tudo de bom para vocês. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, né? Seja o melhor, a sua melhor versão, né, de vocês mesmos. Não deixe ninguém destruir os sonhos de vocês, tá? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Vou ficando por aqui, um grande abraço e tudo de bom para vocês.